Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje, em que nós daremos continuidade ao capítulo 5 de Mateus. Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração para que Deus esteja conosco durante esse estudo e nos abençoe e nos aproxime dele para que a gente possa entender as verdades dele. Senhor nosso Deus, nós agradecemos muito pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra, conhecer as suas verdades e estarmos cada vez mais próximos de Ti. Agradecemos por termos essa palavra sagrada e por termos hoje tantos instrumentos que nos permitem realmente ir a fundo nos princípios, nas verdades que Tu apresentas a nós. Pedimos que Tu abra as nossas mentes nesse estudo, em que nós vamos agora debruçar sobre o ministério de Cristo quando ele começou a ensinar sobre a lei. Pedimos que tu nos dê a sua sabedoria, não a nossa, para que nós possamos entender aquilo que tu tinhas designado para que fosse entendido nas Escrituras de Mateus, inspirado por ti. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Muito bem. Da última vez, nós vimos a primeira parte de Mateus. Vamos então rapidamente recapitular aquilo que nós vimos, né? Nós começamos a nossa discussão falando sobre corpo, alma e espírito, sendo que o corpo é a nossa matéria, são os nossos ossos, nossa pele, nossos músculos, nossos órgãos internos, então toda a matéria física que forma o nosso corpo físico, que um dia veio do pó e ao pó tornará, como a gente viu no Antigo Testamento. Então é um corpo material, é um corpo que ele envelhece. Então é a parte física do nosso ser que está expresso no corpo, né? Nesse ponto nós somos iguais aos animais. Não há nenhuma distinção entre um corpo humano, um corpo de um animal, todos eles são feitos de matéria e matéria muito parecida geneticamente um com o outro. Aí nós temos a alma, que a alma ela inclui a parte da nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. Então é tudo aquilo que faz com que nós tenhamos a nossa, digamos, personalidade. Isso então constitui a nossa alma. E finalmente nós temos o espírito, que é a nossa conexão com Deus, a nossa consciência, o nosso discernimento do que é certo, do que é errado, a nossa comunhão com Deus e muitas vezes pode ser a nossa intuição. Por que, que isso aqui é errado? Alguma vozinha lá dentro diz que aquilo é errado. Então isso é o nosso espírito e é o espírito que nós entregamos para estar em comunhão com Deus, né? Então o espírito é essa conexão que nós temos com as coisas espirituais. A alma, ela faz essa ligação do nosso espírito com o nosso corpo, e o corpo, então, é a parte material. E, em seguida, nós vimos as bem-aventuranças. Então, a gente começou falando sobre os pobres de espírito, que iriam herdar o reino dos céus, ou herdarão o reino dos céus, melhor dito, que envolve justamente o espírito. Aqui explicitamente colocado que o pobre de espírito, lembrando que o espírito é aquela conexão, aquela consciência divina, das coisas divinas. E depois os que choram porque estão pobres de espírito, que necessitam de uma proximidade maior com Deus. Nós temos que nos humilhar no sentido espiritual para que a gente possa conquistar isso. Então, não adianta a gente ter um espírito, a gente ter consciência desse espírito e não querer mudar esse espírito. Então, a gente tem que ser humilde em querer aceitar a Deus
dentro dessa pobreza de espírito. E aí, uma vez humilhados, espiritualmente falando, a gente passa a ter uma fome e uma sede de justiça. Não é a justiça humana, não é a justiça do sistema jurídico que nós temos em todos os países, mas sim a justiça de Deus. A justiça de Deus que faz com que nós sejamos verdadeiros cristãos, com humildade, chorando pelos nossos pecados, reconhecendo a nossa pobreza de espírito. E aí vem a parte de misericórdia. Deus, ele demonstrou uma infinita misericórdia quando ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados, não pelos pecados de Cristo, mas sim pelos nossos pecados. Então, nós não tínhamos condições de atingir uma justiça divina sem a intervenção de Cristo. E é nessa misericórdia de Deus ter enviado o seu filho para morrer no nosso lugar, é que nós temos que nos espelhar e demonstrar misericórdia para com as pessoas ao nosso redor. E isso leva a um próximo estágio, a uma pureza de coração, já entrando na parte da alma. O coração aqui, obviamente, colocado de uma forma alusiva, não é o coração, órgão físico, mas assim o coração, a nossa consciência, a nossa vontade. Então já começamos a ver uma bem-aventurança relacionada não somente ao espírito, mas também à nossa alma, a nossa vontade, a nossa maneira de ser. Nós temos que ser puros nas coisas que nós buscamos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de interagir com as outras pessoas. Tá? E aí a gente consegue essa verdadeira pureza de coração. E continuando então, a gente tendo essa pureza de coração, tendo Deus dentro do nosso espírito e dentro da nossa alma, realmente tomando conta do nosso espírito e da nossa alma, nós passamos a ser promotores da paz. Com isso, muitas pessoas talvez não gostem da forma que a gente age. Se alguém chega e tem um interesse que eu faça alguma coisa em conluio com ela e me oferece, por exemplo, uma propina e eu disser não, porque isso foge ao meu princípio cristão, essa pessoa vai ficar bastante chateada. Ela vai provavelmente querer tomar alguma medida contra essa minha postura de não estar junto com ela nessa coisa que não é correta. E aí eu, na minha intenção de promover a paz, talvez eu seja perseguida por essa pessoa. E aí, se ela me questionar qual é o motivo de eu estar agindo assim, eu vou dizer porque eu sou cristão, porque eu acredito em Deus e eu quero ser justo perante os olhos de Deus. Com isso, vem as zombarias, eventualmente a perseguição e coisas que vão afetar então talvez o nosso corpo. Então, nós precisamos, conforme as bem-aventuranças nos ensinaram, entregar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo a Deus e seguir a sua vontade plenamente nessas três esferas que nós temos, que são aquelas três esferas mencionadas pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses e, se não me engano, também em Romanos, em que ele fala justamente do corpo, alma e espírito. Romanos não, Hebreus. Então, as bem-aventuranças, resumidamente, vocês podem assistir a parte 1, o vídeo já está carregado no YouTube. Elas incluem então essas três esferas da nossa existência, corpo, alma e espírito, e elas começam com as questões espirituais e a última bem-aventurança fala especificamente, as últimas duas, na verdade, falam especificamente de coisas que dizem respeito ao nosso corpo, e a gente vê então um aprofundamento, um amadurecimento espiritual na medida em que a gente vai
conseguindo conquistar aquilo que é colocado em cada bem-aventurança, na ordem que elas são apresentadas. E aí a gente vê as recompensas. Tá? Basta sermos pobres de espírito, ou seja, reconhecermos a nossa pobreza espiritual, que Cristo já promete o reino dos céus. E aí, quanto mais nós nos aprofundarmos nessa convivência, nesse caminhar com Deus, as recompensas elas vão cada vez sendo mais e mais amplas, a ponto de sermos filhos de Deus, de vermos a Deus e grande recompensa nos aguardando nos céus. Dependendo da bem-aventurança, essas são as recompensas que Cristo coloca para nós quando as seguimos. Muito bem. O próximo assunto que nós vimos foi que nós devemos ser o sal da terra. Vimos que o sal, na época, era considerado um insumo extremamente precioso, tanto é que muitos soldados romanos eram pagos o seu salário em sal. E o sal ele tem a característica de preservar os alimentos, como, por exemplo, nós fazemos até hoje com carne seca, carne de sol, bacalhau, enfim, tem vários alimentos que são preservados com o sal até hoje. E o sal, ele certamente lhe dá um sabor ao alimento. Então, não basta nós sermos algo trivial. Cristo pede que nós sejamos o sal da terra. E não é o sal ali de uma pequena comunidade ou o sal dentro da minha família. Ele pede que nós sejamos o sal da terra de forma ampla. Então, a nossa mensagem, o nosso exemplo, o nosso viver cristão, ele requer muita coisa para que nós possamos realmente influenciar a terra. Claro, unidos seremos muito mais, mas também é uma missão individual que cabe a cada um de nós assumir esse papel de ser o sal da terra. E com isso a gente vai então dar sabor cristão, sabor da justiça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus à terra. E a gente preserva então os conceitos de Deus na terra. Também vimos a questão de luz do mundo. Então, a gente ser sal da terra, legal. A gente está disseminando a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, pelo mundo, na terra. Mas a luz diz que a gente deve estar sobre um pedestal, iluminar tudo ao nosso redor, para que outras pessoas que não tenham recebido a mensagem vejam em nós essa luz e se perguntem por que essa luz? De onde vem essa luz? E aí as nossas posturas, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser vai demonstrar a eles que nós somos diferenciados. E nós somos isso justamente porque nós aceitamos a Deus como Criador de tudo, como nosso Pai, que é o último ponto mencionado aqui, Deus é citado pela primeira vez na Bíblia como Pai por Cristo, né? E com isso a gente vai então mostrar a eles que Deus ama a gente incondicionalmente por causa de Cristo que foi enviado à Terra para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Muito bem. Com isso a gente termina de recapitular a primeira parte de Mateus, que foram as bem-aventuranças, sal da terra e luz do mundo. Agora a gente vai para uma discussão bastante aprofundada, bastante detalhada, em que Cristo dá vários exemplos específicos da lei de Moisés. E não estamos aqui falando apenas dos 10 mandamentos, como a gente verá em breve. A lei de Moisés abrange os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, que os judeus chamam de Pentateuco, Penta,
remetendo a 5. Então, é essa coleção de 5 livros que até hoje no judaísmo é considerado os escritos sagrados do povo judeu, também chamado de Torá, ou seja, a lei que Deus deu através de Moisés. Consiste dos livros de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levíticos. Bom, os judeus da época de Cristo, e inclusive hoje ainda, eles têm formas diferentes de enxergar, de interpretar e de colocar essas leis de Moisés. E dependendo de qual grupo você discutir isso, eles talvez deem respostas diferentes às mesmas questões. Então, hoje nós temos os judeus ortodoxos, que, segundo historiadores, talvez sejam os fariseus da atualidade. Só que os fariseus, na época, eles estavam construindo o seu poderio. Eles não eram ainda dominantes, eles não eram responsáveis diretos pelo templo, pela linha de sacerdotes. Na época de Cristo, eram os saduceus que comandavam o templo, perdão. Então, os fariseus eles estavam tentando crescer a sua influência e eventualmente ter assumir o controle do templo e também do sacerdócio do judaísmo à época. Então, com isso, tinha muita disputa entre os saduceus e os fariseus, principalmente por conta dessas diferenças e por questões políticas mesmo, né? Os saduceus, conforme a gente vê aqui no slide, eles estavam diretamente ligados então à vida no templo. E as suas características eram o mundanismo, o secularismo, o materialismo. Então eles estavam no poder, eles eram considerados, por exemplo, os nobres da época, o pessoal de classe A, talvez. E os fariseus vinham abaixo disso em termos de status político, status social, e eles tentavam vender o seu peixe, digamos assim, tentando seguir à risca as leis de Moisés, que incluíam os 5 livros que ele escreveu, o Torá ou o Pentateuco. E aí, através desse excesso de zelo com as tradições do Pentateuco, eles queriam então impressionar e conquistar poderio político. Daí tinha um outro grupo que achava que tanto os saduceus quanto os fariseus estavam totalmente fora da curva ou fora da casinha quanto às questões da lei, que eram os essênios. E conforme a gente vê aqui, eles eram ascéticos a toda essa questão de debate aprofundado, que isso aqui quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo, é, que os fariseus e os saduceus se pegavam às vezes por causa de uma vírgula, então um interpretava de um jeito, outro interpretava de outro, e os essênios eles entendiam que não era para eles essa questão toda. E os fariseus também, eles viam com muita pompa, os saduceus também, então eles queriam realmente aparecer como os beatos da época, né? O pessoal que realmente estava no comando, estava assim mais aprofundado no conhecimento religioso mais do que qualquer pessoa. Então, por, pelo seu excesso de zelo ou excesso de justiça, os fariseus eles tentavam passar uma imagem de que eles já eram considerados como perfeitos perante Deus, porque eles conheciam muito bem as escrituras e levavam a risco e às vezes até aumentavam, acrescentavam coisas à lei de Moisés, como a gente verá. E os essênios, eles acreditavam que não, essa pompa toda não é para nós, vamos buscar uma vida reclusa, fugindo da vida urbana, vamos viver isolados então das questões, entre aspas, consideradas mundanas à época e buscar viver uma vida mais simples no campo, longe dos grandes centros urbanos, onde a gente consiga
ter um contato espiritual com Deus maior, porque a gente não está sendo distraído por todas as questões de cidade, de sociedade, de todos os ritos, tanto sociais quanto religiosos, políticos, etc. E eles acabavam vivendo em comunidades isoladas, mais remotas dos grandes centros urbanos. E aí nós tínhamos os rebeldes, os que acreditavam que tudo se resolvia através do esforço com as próprias mãos, né? Os zelotes. Eles não conseguiam entender a questão de serem submissos a Roma, porque, lembrando, Israel na época era um país, mas fazia parte do Império Romano, assim como Grécia, assim como Roma e vários outros países, todos os países no entorno do mar Mediterrâneo eventualmente foram conquistados por Roma, inclusive mais ao norte da Europa, mas apesar de, entre aspas, continuarem sendo países sob o Império Romano, eles formavam parte do Império Romano. Então Roma colocava os seus governantes para governar cada um desses países do Império Romano, embora cada país mantivesse algumas características de sua própria cultura. Então, seria, por exemplo, tentar traduzir isso para os dias de hoje. Então, a gente tem a União Europeia, a gente tem o Conselho Europeu. Cada país dentro da União Europeia tem a sua independência, sua individualidade, mas eles compartilham algumas coisas em comum, algumas políticas em comum, passaportes em comum, uma moeda comum e a facilidade de você tramitar coisas dentro desse, entre aspas, Império Europeu. Então a União Europeia ela veio para criar essa união entre os países membros, mas cada país mantendo a sua individualidade política e com seu próprio governo, etc. Então, na época não era assim. Os judeus eles tinham ainda os seus sacerdotes para questões religiosas, mas o governo era 100% através do imperador de Roma, e aí você tinha os reis em cada um dos países que formavam o Império Romano, sendo que Herodes era o rei na época. Herodes, pai, morreu pouco depois do nascimento de Cristo, e depois o filho dele assumiu, e que também chamava Herodes, e ele continuou então governando, se não me engano, por mais 60, 70 anos depois do nascimento de Cristo. Muito bem. E os zelotes eles eram contra esse governo de Roma. Eles achavam que Israel tinha que ser governado por judeus, por serem o povo de Deus, que o rei de Israel tinha que ser alguém judeu e, portanto, eles tentavam aterrorizar, eles tentavam realmente uma revolução, vamos chamar de uma revolução armada, para tomar o poder à força. E os herodianos, que achavam que, bom, se não podemos vencê-los, vamos nos juntar a eles. E eles acreditavam, então, em dar apoio a Roma, ou seja, ao rei Herodes, para então compartilhar de privilégios políticos e ter poder e poder assim conquistar ou preservar aquilo que eles acreditavam, né? Então esses eram os 5 principais grupos políticos ou grupos ideológicos à época de Cristo dentre os judeus. Então, só recapitulando, os saduceus que controlavam o tempo, os fariseus que aspiravam a controlar o tempo, os essênios que viviam, que não acreditavam em nada disso, que preferiam a vida rural,
os zelotes, que acreditavam que tinham que tomar o poder à força de Roma, e os herodianos, que acreditavam que se aliar a Roma era mais importante e mais benéfico do que ficar se opondo a isso abertamente. Tá? E aí eles eram os, entre aspas, os puxa-sacos de Herodes. Tá? Muito bem. E aí Cristo ele chega no meio desse barril político formado por esses 5 grupos, além dos gentios. Né? Então a gente não falou dos gentios. Aqui esses 5 grupos eram apenas os judeus que moravam em Israel à época. E os gentios eram então as pessoas que não tinham, digamos assim, privilégio nenhum, porque simplesmente não eram judeus. Então as pessoas que não eram judias, que não tinham descendência israelita, já não se enquadravam em nenhum desses 5 e estavam lá embaixo, socialmente falando. Não tinham nada de poder, não tinham acesso a nada. Eles eram simplesmente moradores da região sem nenhuma perspectiva de crescimento. E todos esses grupos, principalmente os fariseus e os saduceus, eles vinham dizer que eles eram muito melhores, porque afinal eles eram descendentes de Abraão e os gentios não. Então, essa era a tensão política, o quadro político à época. Bom, Jesus então, ele começou na segunda parte do capítulo de Mateus a ensinar sobre a lei. E ele começa no versículo 17 e 18. E eu vou ler para vocês. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. E eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas essas coisas se cumpram. Muito bem. Então, sobre a discussão, a lei de Moisés, ela permanece ou não? A gente vê aqui que Jesus disse que permanece. Ela permanece enquanto o céu e a terra existirem, até que todas as coisas se cumpram. E veja bem o versículo 17. É muito importante isso. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. E o final do versículo 18 diz: até que todas as coisas se cumpram. Então, a gente percebe que existe um peso muito grande sobre a lei de Moisés, sobre todos os ensinamentos dos profetas, até esse chamado cumprimento. Então é importante a gente entender o que é exatamente esse cumprimento. Tá? Antes disso, vamos analisar alguns detalhes mais a fundo sobre esses 2 versículos. Então Jesus ele fala que não veio mudar a lei, não veio mudar nada da lei, nem a menor letra e nem um tio, como está em outras traduções. Então, nem um J, nem um tio. Para a gente entender, eu coloquei aqui nesse slide o alfabeto hebraico. E vocês podem perceber que tem letras de todos os tamanhos, diferentes desenhos, etc. Mas a menor destas letras é a letra que está na caixinha em vermelho, na segunda linha, mais à direita, que é o Yud. Esse Yud é quase como se fosse um apóstrofe ou um aspas, né? Então, essa é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, Jesus, ele diz, olha, nem um Yud será alterado na lei de Moisés até que as coisas se cumpram. Né? E o Tio, se vocês olharem atentamente as outras 2 letras, que é o Bet e o Kaf, existe uma pequena diferença entre as duas. Se vocês olharem a barra inferior das letras, que parece um losango, vocês vão ver que
a letra bet, ela tem uma pontinha do lado direito inferior que a letra kaf já não tem. Se vocês olharem duas outras letras, por exemplo, vet, que está à esquerda de bet, e chaf, que está à esquerda de kaf, vocês verão que essas duas letras não têm o pontinho no meio. Mas também a diferença entre vet e chaf é aquela pontinha do losango do lado direito. Então, essa é a diferença. Então, é realmente uma coisa minúscula. Jesus, ele talvez não quisesse ser tão literal, mas ele quis dizer que, por menor que seja a alteração, isso já seria errado. Então, a lei de Moisés, ela deveria prevalecer em todos os ensinamentos de Cristo, até os seus menores detalhes. Então, Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir. Então, a lei, com todas suas nuances, detalhes, por menores que fossem, deveriam ser preservados por Cristo. Tá? E Jesus veio cumprir a lei. E o que é cumprir alguma coisa? Por exemplo, você pode cumprir uma sentença que o juiz profere. Então você tem que, conforme a definição que nós vemos aqui, que eu peguei do, se não me engano, a definição do Aurélio. Então é observar, é realizar, ou seja, completar, satisfazer ou atingir, alcançar, talvez outra palavra que poderíamos usar aqui. Então, se Cristo veio cumprir, ele veio observar a lei, para que ele pudesse ser considerado o Filho de Deus sem pecado, que venceu o pecado. E se Deus deu a lei de Moisés para o povo daquela época, então Deus não daria algo que seria impossível de ser cumprido ou observado ou realizado ou atingido. Então, Jesus ele veio justamente para cumprir esta lei, mostrar que ele, como filho de Deus, ele conseguiria cumprir a lei, ele conseguiria observar tudo aquilo nos seus mínimos detalhes, mas não pela ótica, por exemplo, dos fariseus ou dos mestres da lei, como ele coloca, e sim pela ótica de Deus. Então, a lei ela foi dada com um certo intuito. Será que o intuito era aquele que os fariseus diziam que era? Ou que os saduceus defendiam como sacerdotes à época de Cristo? Ou será que o intuito da lei de Deus era outro propósito? Então é isso que a gente vai começar a entender agora no restante do capítulo 5 de Mateus. E muito importante também que cumprir a missão também implica em completar, em concluir. Então tem uma coisa extremamente importante que Cristo está passando aqui, que a lei de Moisés, ela seria cumprida no sentido de observada, satisfeita, alcançada de forma completa, até que tudo se cumprisse. E qual é então esse momento no qual tudo se cumpre? Muito importante, veremos isso daqui a pouquinho, tá? E aí, Romanos, apóstolo Paulo de novo nos trazendo mais informações sobre essas dúvidas que começam a surgir aqui em como Cristo coloca a lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 4, coloca: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Então, a lei ela foi dada para o povo de Israel com a finalidade do
povo de Israel se preparar porque Cristo vinha. Então, eles precisavam de uma orientação, eles precisavam de um guia, eles precisavam de um código de conduta, de um código moral, um código ético, um código pessoal, um código comportamental. A lei foi dada porque não tinha Cristo. Então, a lei foi dada, mas Cristo é o propósito por trás desse ato de Deus dar a lei ao povo de Israel. E aí o apóstolo Paulo continua: como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Então, Cristo veio cumprir a lei, Cristo é o propósito da lei, e se nós acreditarmos em Cristo, automaticamente nós somos declarados justos. Voltando à primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito, reconhecemos que nós somos pecadores, Cristo diz que o reino dos céus é nosso. E Paulo aqui diz que se nós crermos nele, então crer significa que nós reconhecemos ele e para isso nós assumimos a nossa pobreza de espírito. E com isso nós somos declarados justos. Pelo fato de crer em Cristo. E aí Cristo fecha esses dois versículos colocando até que as coisas se cumpram. O que é esse cumprimento? Aqui a gente pode abrir uma discussão muito ampla. Será que o cumprimento é Cristo morreu na cruz? Cristo ressuscitou? Cristo voltou ao céu? A segunda vinda de Cristo? Onde que as coisas se cumprem? Tá? Mas isso mais para frente. A gente vai discutir essa questão, mas é importante a gente observar que Cristo ele coloca que tem uma data, tem um momento em que ele cumpre as coisas. Tá? Jesus veio cumprir e as coisas vão se cumprir em algum momento. Então a gente precisa entender esse cumprimento das coisas, porque isso é uma das mensagens centrais dos evangelhos. Muito bem, continuando agora em Mateus. Agora Jesus agora ele vai entrar especificamente em detalhes, mas antes ele faz um alerta sobre qual lei que ele está se referindo e qual é a abrangência, o escopo da lei. Será que é somente o que está escrito ali nos 5 livros de Moisés? Será que isso é conforme, por exemplo, a interpretação dos saduceus? Ou isso é conforme, por exemplo, a interpretação dos fariseus? Vamos ver o que dizem os versículos 19 e 20. Portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Não está exclusa a pessoa que desobedecer o menor mandamento, mas sim, ele será o menor no reino dos céus. Interessante isso. Então, Cristo ele não condena por a pessoa desobedecer um pequeno mandamento. Mas ele diz, olha, dentro dos céus, essa pessoa terá uma importância menor, porque ela não alcançou um nível de justiça conforme uma pessoa que observou mais coisas. Mas a pessoa está no reino dos céus da mesma maneira. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Então aqui nós temos outra missão importantíssima.
Nós precisamos não apenas obedecer, mas também ensinar a lei de Deus. E veja, ele diz a lei de Deus, não a lei de Moisés. A lei de Deus. E ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Muito importante essa distinção. Moisés, ele deu uma lei escrita. Qualquer advogado consegue pegar uma lei e interpretá-la de N maneiras conforme o caso que ele está julgando. Qualquer juiz vai sentenciar conforme o seu entendimento de uma determinada lei. Então, a lei de Deus também tem essa flexibilidade, dependendo da situação, eu posso interpretar desse jeito ou daquele jeito. A gente vai ver isso mais a fundo. Mas se nós tivermos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo entregues a Deus, a gente vai ver que essa resposta ela vem. E a gente vai ver que isso é muito mais abrangente do que a lei de Moisés. Tá? Muito bem, versículo 20. Eu os advirto. Vejam a autoridade de Cristo, ele colocando a sua palavra. Ele fala na primeira pessoa, eu. Ele não fala assim, porque está escrito aqui. Ele fez isso com Satanás. Agora ele está começando o ministério dele, ele está começando a assumir a autoridade que lhe foi concedida por Deus, e ele está se colocando, na verdade, acima da lei. Ele está colocando que a sua lei, ela cumpre a lei de Moisés, mas ela está também acima. Eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Bastante forte essa declaração. Então, os fariseus, como ninguém, seguiam todas as leis de Moisés, e eles tinham interpretações 1000 para cada uma delas, tinham formas de analisar isso sob essa ótica, aquilo sobre outra ótica, enfim, eles eram mega detalhistas quanto às leis de Moisés. E Jesus coloca a justiça, novamente lembrando que não é a justiça conforme as leis de Moisés, mas sim a justiça proveniente de Deus, o que faz Deus nos ver como justos, né? Então, se a nossa justiça não superar em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Muito bem, Paulo de novo. Paulo é o grande intérprete dos evangelhos. Então é quase impossível falarmos sobre evangelho sem que a gente busque o significado, o entendimento, a interpretação das coisas em Paulo. E Paulo sobre a lei, ele fala em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 9, o seguinte: Fui circuncidado com 8 dias de vida, que era um ritual judaico. Todo menino nascido judeu, dentro da religião judaica, deveria ser circuncidado conforme a lei de Moisés. Então, isso está escrito lá. E Paulo continua: Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Então, Paulo aqui ele reforça aquilo que nós discutimos antes. Os fariseus eram ávidos observadores de cada vírgula da lei de Moisés. E Paulo se coloca como fariseu. Ele era membro deles, ele era estudioso do Torá, do Pentateuco, e obedecia à risca cada detalhezinho da lei judaica. E ele continua no versículo 6. Era tão zeloso que perseguia a igreja. Olha a que ponto chegou o nível de zelo dele. Então, ele era extremista, ele acreditava naquilo e que os cristãos não
faziam parte daquilo, não poderiam fazer parte daquilo e tinha que persegui-los. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Então, veja a diferença aqui no uso da palavra justiça. Justiça para o apóstolo Paulo, nesse versículo, se refere ao cumprimento da lei de Moisés, subentende-se, dos 5 livros de Moisés, com todo rigor. Em cada vírgula, em cada detalhe, ele seguia realmente com o máximo de atenção, o máximo de apreço, tudo que estava colocado ali por Moisés. E mesmo assim, isso lhe dava o direito de perseguir a igreja. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Olha como Paulo agora, depois de convertido cristão, tem uma mudança radical na sua forma de enxergar as coisas. Pensava que essas coisas eram valiosas. O que era valioso? Não somente perseguir a igreja, mas também ser extremamente obediente à lei judaica, cumprir a lei com todo rigor e ter essa justiça proveniente da observância da lei de Moisés. Então isso era muito valioso para ele, mas agora, no momento que ele está escrevendo, que ele já era convertido ao cristianismo, ele as considerava insignificantes por causa de Cristo. Tá? Insignificante aqui quer dizer que não tem nada de importante ali? Não. A gente vai ver isso daqui a pouco. Sim, todas essas coisas, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Então, aqui nós vemos dois tipos de justiça sendo explicados. Tem a justiça que vem da lei, que é própria, e tem a justiça que vem da fé, que nos declara justos em Deus. Tá? E a lei aqui ela tem uma insignificância quando a gente vive em Cristo. Muito bem. E aí nós vamos agora para o primeiro exemplo específico da lei de Moisés. Então, qual que é esse exemplo? Não matarás. Um dos 10 mandamentos. Central, ponto pivô da lei de Moisés. E aí diz assim, nos versículos 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Então, vocês ouviram o que foi dito. Referência à lei de Moisés. E aí Cristo ele vem e diz o seguinte: eu, porém, lhes digo. Então, esse porém está se colocando à frente, acima do que as pessoas ouviram dizer. E ele agora diz: eu, porém, lhes digo. Ou seja, passa a prevalecer o que está sendo dito agora por Cristo. E ele diz assim: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Veja bem, o que é mais difícil de fazer? Provavelmente, a vasta maioria de pessoas nunca matou alguém, certo?
Então, homicídio é um crime grave, tanto na lei humana quanto na lei divina. Mas Jesus ele diz: se a gente ficar com raiva de alguém, se a gente se irar contra alguém, a gente já está sujeito a julgamento. Lembrando, julgamento está relacionado a juízo, a julgar, né, juízo, e está sujeito à justiça, a justiça de Deus, não a justiça dos homens, não uma justiça baseada numa lei, não é uma justiça própria, é uma justiça divina. Qual dessas duas coisas é mais restritivo? Cometer homicídio, ou seja, matar, ou ficar com raiva de alguém, ou até xingar alguém, ou chamar alguém de louco. O que é mais restritivo? O que é mais severo em termos gerais? É claro que se a gente ficar com raiva de alguém, se a gente xingar alguém, chamar alguém de louco, isso é muito mais restritivo, muito mais abrangente do que não matar. Então, veja que Cristo, ele, ao falar isso, para não ficar com raiva, onde ele está indo com relação ao mandamento de não matar? Vocês concordam que ninguém chega assim, acorda de manhã e diz: ah, eu vou matar alguém? Não. Para chegar no ponto de querer matar alguém, um criminoso, ele primeiro vai ficar com raiva dessa pessoa. Talvez alguma discórdia ali, uma discussão, alguma coisa que deu errado, alguma negociação entre as duas pessoas que não saiu do jeito que era para sair. Então, é alguma coisa que causou uma irritação, uma raiva, alguma discórdia, e isso acabou então levando a um sentimento mais profundo, e isso foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, até que a pessoa chegou a um ponto de se julgar no direito de matar a outra pessoa. Então Cristo ele vai na origem do problema. A origem do problema não é a pessoa ir lá e matar. Matar é a consequência do problema que nós, como pessoas, vemos e repudiamos. Achamos aquilo extremamente negativo. Mas a origem daquilo vem muito antes. É aquilo que está lá dentro do nosso coração. Então, se eu estou irritado com alguém, se eu estou chateado com alguém, se eu estou tendo algum tipo de problema, por mínimo, por menor que seja com alguém, Jesus e Deus já veem isso como sendo uma coisa negativa, uma coisa que não está em linha com a justiça de Deus, com a justiça que nós temos que ter para nós quando nós estamos em Cristo. Por isso que quando nós estamos em Cristo, nós gozamos dessa justiça que é capaz de interpelar no nosso coração muito antes da gente chegar no ato de concretizar e tirar a vida de outra pessoa. Então, muito antes disso, nós já temos que ter consciência, e nós teremos consciência se nós tivermos a justiça de Deus dentro de nós. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos essa condição de que basta eu ficar com raiva de alguém, ou seja, irado, basta eu ficar com vontade de xingar alguém, basta eu ficar com vontade de chamar alguém de louco, tá? Nós já estamos em pecado. Nós já estamos agindo de uma forma que Deus não aprova. Então, a lei de Jesus, ela inclui o não matarás, mas ela vai muito além. Então, por isso que ele começa cada um desses pontos na segunda parte de Mateus, onde ele aborda questões específicas da lei de Moisés, dizendo: eu, porém, lhes digo. Então,
No lugar disso, vem algo muito mais abrangente. Tá? Então, isso é um ponto muito importante para a gente observar. E continuando aqui, no versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Então não adianta a gente fazer ali toda uma encenação, apresentar algo para Deus, olha como eu sou bom, olha como eu estou fazendo a coisa correta, porque isso para Deus não vale nada. Isso talvez valha alguma coisa para as pessoas que estão ali vendo, que elas vão achar, elas vão ficar impressionadas com aquele ato de dar uma oferenda e colocá-la sobre o altar de Deus. Entende-se, hoje, claro, as pessoas não fazem mais ofertas em altar, mas entende-se, eu vou lá e faço algo que as outras pessoas veem para demonstrar o quão cristão eu sou, como eu sou uma pessoa benevolente, como eu sou uma pessoa que está próxima de Deus. Não, o que as pessoas veem não importa para Deus. Deus vê o coração das pessoas, como a gente viu no versículo anterior. Deus vê a nossa intenção, ele vê lá dentro, ele sabe o que a gente está pensando, ele sabe o que a gente acredita, ele sabe o que a gente sente lá dentro. Então é isso que Deus está olhando. Então, todo aquele ato de fazer algo perante as outras pessoas para impressioná-las, que era uma coisa que os saduceus, os fariseus faziam muito, tá? Jesus falou: olha, isso aqui de nada importa. Deixa de fazer isso, vai lá, resolve a pendência com aquela pessoa, e aí, resolvida a questão, se você achar importante fazer essa oferta no altar, perfeito, vai lá e continua. Pode fazer a sua oferta, mas não adianta você fazer uma oferta se você está guardando raiva, você está chateado com outra pessoa. Você tem que primeiro resolver isso, para depois você fazer aquela cerimônia de apresentar algo perante Deus. Então, a ordem que Jesus dá. E Jesus ele não fala assim, você deveria. Não, ele coloca isso no tempo imperativo. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Então, Jesus ele fala com uma autoridade extrema, uma autoridade máxima. Ele dá a ordem, vá, reconcilie-se, depois volte e apresente. Tá? Versículo 25. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você vai ser lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade. Você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Talvez o famoso pagar para ver. Se a gente tem alguma diferença, a gente sabe que ficar guardando segredos faz mal para a gente. Então, se eu tenho alguma diferença, algum problema, alguma discórdia com alguém, Cristo está falando aqui, resolve ali. Não fica protelando. Não espera levar isso à máxima consequência, porque isso pode sair pela culatra. Isso pode se reverter contra você. Então, toda história tem dois lados. Vai que o juiz acredite do lado da história do seu adversário e você vai se dar mal com isso. E aí você ficou guardando essa raiva por todo esse tempo, vai chegar lá, você vai ser julgado e aí todo mundo vai dizer: ah, mas ele perdeu para fulano. Então, isso não é uma atitude cristã da gente guardar isso e a gente levar adiante. Então, eu lhe digo a verdade, ou em outras versões, em verdade vos digo, tu não serás solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Então, precisamos, se, ou melhor, quando tivermos o Espírito
Espírito de Deus dentro de nós, que preenche o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, isso aqui vem como uma consequência. A gente não carregar discórdias, rancor, raiva de outras pessoas dentro de nós. Se a gente tem alguma coisa que desagrada, a gente vai lá, fala, resolve ali o mais rápido possível para a gente poder dar seguimento no nosso andar com Cristo. Muito bem. Então, só recapitulando aqui os pontos que nós vimos, né? A autoridade de Jesus. Ele se refere à lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito. Então, era assim. Agora, no entanto, eu, porém, lhes digo. E aí, Cristo, ele dá uma condição muito mais restritiva, muito mais abrangente. Ou seja, Deus vê a intenção que está no nosso coração, no nosso pensamento, antes de acontecer alguma coisa. Então Jesus ele amplia o escopo da lei. E o mais importante é a reconciliação do que o ato religioso. Então, ir à igreja, fazer isso, fazer aquilo, rezar, cantar, etc., se nós não estivermos bem com as pessoas que estiverem ao nosso redor, aquilo lá não é visto por Deus da mesma forma que as pessoas que estão lá vendo isso percebem. E aí, novamente, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 18, diz: No que depender de vocês, vivam em paz com todos. E aqui, extensivo às pessoas que a gente não gosta, às pessoas que a gente não aprecia, ou que pensam diferente da gente. Então, no que depender de cada um de nós, devemos viver em paz com todos. Não buscar intrigas, discórdias, discussões, etc. E sim promover a paz a todo instante. Próximo mandamento que Jesus pega pesado. Mateus 27 a 30. Não adulterarás, não cobiçarás, e a questão da luxúria, que se não me engano, alguns definem como os 7 pecados capitais, né? Novamente, Jesus começa: vocês ouviram o que foi dito, se referindo aos conceitos formados pelos fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas, etc. Não cometa adultério. Mais uma vez, outro dos 10 mandamentos. Jesus, novamente, com a sua autoridade, diz: eu vou dar algo muito mais restritivo, muito mais difícil de observar. E ele começa no versículo 28 assim: eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, finalizar o ato de adultério, concluir o ato de adultério, no sentido corporal, é o que as pessoas veem, é o que a justiça dos homens enxerga. De novo, Deus está olhando o coração de cada um de nós. Então, se eu pecar no meu coração, eu já estou em desacordo com a justiça de Deus. Eu já estou em desacordo com o ensinamento de Jesus. Eu já estou em desacordo com o que Deus pede de nós para que nós alcancemos a vida eterna. Então, muito mais restritiva a condição que Jesus coloca. Jesus sempre se colocando de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente nos seus ensinamentos. Então, o não adulterar, eu posso ficar flertando com uma mulher e não, mas eu não fui para a cama com ela. Isso tudo bem.
Não, mas se eu estou flertando, é porque eu estou curtindo aquilo. Então, perante Deus, isso já foi visto como adultério. Então, nós temos que ter coração puro, uma das bem-aventuranças. O coração puro em relação a essa questão de fidelidade matrimonial, o que que é? Se eu estou casado com uma pessoa, mas eu penso ou aprecio outra, perante Deus, isso já é uma infidelidade, porque o meu coração não está alinhado com a pessoa com quem eu escolhi compartilhar a vida. Então, olha que profundo isso, que abrangente isso, que difícil isso, né? E aí vem uma condição bastante dura que Jesus coloca no versículo 29. Se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Então, o inferno aqui, na colocação de Cristo, é um lugar bem ruim. É melhor você secar o olho que passar o resto da eternidade no inferno. Então, Jesus está chamando a nossa atenção. Nós temos que levar muito a sério esses ensinamentos. Mas isso resulta da nossa pobreza de espírito, de nós chorarmos pelo nosso pecado, de sermos humildes perante Deus e buscarmos dia e noite a justiça dele. E aí a gente consegue alcançar isso através de Cristo, né? E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Novamente, Jesus ressaltando, não é apenas o olho, a mão, o que for, qualquer coisa que nos fizer desviar, a gente tem que saber dominar aquilo. A gente tem que pedir a Deus para nos dar sabedoria, para nos dar orientação, para nos dar o seu apoio, para que a gente consiga superar aquele mal, aquela tentação. Seguir a Cristo, então, requer que a gente analise cada situação à luz de Cristo. A gente precisa não pensar na consequência que as outras pessoas vão ver, mas sim o que nós pensamos a respeito. Basta eu cobiçar. Cobiçar é uma coisa que só eu vou saber. Eu e Deus. Então, nós temos que analisar cada situação a partir da raiz da questão. Se eu quiser matar alguém, não foi o primeiro pensamento que eu tive a respeito daquela pessoa. A primeira vez que eu tive um desentendimento com aquela pessoa. Então, cada situação, por menor que ela seja, precisa ser sempre analisada à luz de Cristo, à luz da lei de Deus. Nós precisamos envolver o nosso corpo, nossa matéria física, a alma, que liga o nosso corpo às questões espirituais e, finalmente, o nosso espírito. E isso requer um esforço muito grande para nós superarmos a tentação. E precisamos, então, tentar arrancar o pecado das nossas vidas, do nosso dia a dia, a todo custo. Muito bem, divórcio. Seguimos na mesma linha aqui, na mesma linha de ensinamento. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Nossa, que fácil. Eu não quero mais estar casado com tal pessoa, e aí eu vou lá no cartório, faço um certificadozinho, na época era o sacerdote, ele emitia um certificado e passar bem. E os dois seguiam suas vidas paralelas, coisa que a gente vê hoje com a maior naturalidade na nossa sociedade. E aí Jesus ele vem novamente. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Nossa, mas espera aí,
Como é que é? Quer dizer, se eu me divorcio, exceto por imoralidade, entende-se uma traição. Eu estou fazendo a minha esposa, de quem eu me separei, cometer adultério. E se eu me casar com outra mulher que é divorciada, eu também estou cometendo adultério e ela também está cometendo adultério. Ou seja, de novo, muito mais abrangente. Mas da onde vem isso? E aqui só uma questão histórica, mas antes disso vamos ver o que diz a lei original de Moisés em Deuteronômio 24, versículos 1 e 2. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. Então, o que acontece aqui? Alguma coisa que o desagrade. Lembrando que a sociedade naquela época era dominada pelos homens. Então, a família, a cabeça da família era o homem. O homem tinha total liberdade e direito de poder se divorciar quando ele bem entendesse. Jamais a mulher teria o mesmo direito naquela época, assim que a sociedade era constituída nesse tempo bíblico de Moisés. Tá? Não vou entrar numa discussão aqui sobre direitos à luz do que nós temos hoje em dia. Não é esse o ponto aqui, tá? E aí, se alguma coisa o desagradasse, então sempre do homem olhando para a mulher devido a essa característica da sociedade da época. E o que era esse desagradar? Pois bem, segundo rabinos da época, escritores que escreviam sobre os acontecimentos, talvez os jornalistas da época, né? Se, por exemplo, a mulher ela fizesse uma sopa e a sopa estivesse com gosto de queimado, isso desagradou o marido. Isso causou uma vergonha no marido, por exemplo, se tivesse com convidados jantando em sua casa e a mulher oferecesse uma sopa com gosto de queimado para os seus convidados. Então, essa mulher o envergonhou na frente dos seus convidados e isso já seria motivo suficiente para conceder um certificado de divórcio. Olha como a coisa foi talvez ampliada pelos fariseus. Então, o fariseu ele se casava, achava alguma coisa, entre aspas, vergonhosa que a mulher fez, e ele ia lá, dava uma carta de divórcio, pegava outra mulher e começava tudo de novo. Então, os fariseus, de certa forma, eles ampliaram a lei a seu favor. E Jesus ele diz: não é bem assim. Se você considerou vergonhoso a questão da sopa queimada, então, se ela se casar, você está cometendo adultério. E ela está cometendo adultério. Então, Cristo, ele leva isso a um grau muito maior. E ele demonstra aqui a hipocrisia dos fariseus ao fazer isso. Então, de novo, Deus está olhando o coração. Deus está olhando a intenção das pessoas. Deus está olhando os nossos segredos mais íntimos antes que eles sejam externados na forma de alguma ação física, seja matar, adulterar, ou seja, qual pecado for que nós cometemos. E aí, Marcos, a gente tem um relato dos discípulos aproximando Jesus e perguntando, mas veja bem, é isso mesmo? Você pode explicar isso? E aí, Marcos 7 a 12. Um versículo muito usado em casamentos, por exemplo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só.
que ninguém separe o que Deus uniu. Está muito claro aqui. Se um homem e uma mulher decidem se casar, isso foi pela vontade de Deus e pela ação de Deus, que de alguma forma permitiu que essas duas pessoas se conhecessem, se amassem e desejassem se unir perante Deus. E que ninguém separe isso que Deus criou. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. E Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério com ela. Aqui, mais abrangente ainda que em Mateus, porque lá diz: quem casa com a mulher que recebeu carta de divórcio. Aqui, Jesus está falando sobre o homem. Quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, não fala se é uma mulher casada ou solteira. Comete adultério com ela. Então, se eu me separo de alguém, segundo o ensinamento de Jesus, eu posso viver minha vida sozinho. Não aguento mais aquela mulher. Eu vou lá, me separo dela e vivo minha vida sozinho. A partir do momento que eu me junto com outra mulher, perante Deus, isso é adultério. Se eu me separo de uma mulher com a intenção de ficar com outra, dou 2, 3 anos, já baixou a poeira e eu vou e caso com outra, eu já estava cometendo adultério, porque eu já estava pensando em outra mulher ao fazer isso. Então veja como é restritiva essa nova, entre aspas, lei de Jesus. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Então, especificamente, Jesus ele mostra que é uma via de duas mãos. Não é só o homem o ser supremo. Então, se o homem se divorcia e casa com outra mulher, adultério. Se a mulher se divorcia e se casa com outro homem, é adultério. Então, em Marcos, a gente tem um detalhamento maior e talvez mais simplificado a forma de colocar isso, né? E o último grande ensinamento de Mateus 5: não tomarás o nome de Deus em vão. Juramentos e votos. Puxa, mas eu não posso jurar por Deus? Eu não posso jurar por tudo que for mais sagrado, como muitas pessoas tendem a fazer? O que tem de errado com isso? Está nos 10 mandamentos? Também não. Mas veja que, apesar de termos visto 2 mandamentos até aqui, não está nos 10 mandamentos essa parte, ou melhor, está sim, que a gente deve honrar a Deus. Está nos mandamentos sim. Mas a questão do juramento já não. E por que isso é tão importante? Vamos ler e entender. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Tá? Então a gente, na lei de Moisés, não deve quebrar os juramentos e a gente tem que cumprir aqueles que foram feitos ao Senhor. Ou seja, dá a entender que existia uma certa flexibilidade, que alguns juramentos, se não fossem feitos a Deus, eles poderiam ser quebrados. E aí, de novo, a autoridade de Cristo. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Então, se o trono é de Deus, como que eu posso jurar por uma coisa que pertence a Deus? Eu deveria jurar por uma coisa que me pertence, porque se o meu juramento for falso, eu estou apto que isso seja tirado de mim pelo meu falso juramento. Mas se eu juro pelo que é dos outros, ou seja, pelo céu que a Deus pertence, é um juramento em vão. Também não digam, juro pela terra,
pois a terra é onde ele descansa os pés. A mesma coisa, a terra não pertence a nós. A terra pertence a Deus. Satanás reina sobre a terra no momento, mas a terra pertence a Deus, porque tudo pertence a Deus. Então eu não posso jurar por uma coisa que não é minha. Não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. É a cidade que Deus escolheu como sede do seu povo. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Se eu jurar pela minha cabeça, eu estou dizendo que, se o meu juramento não for aquilo, tudo bem arrancar minha cabeça fora. Mas eu não tenho controle sobre a minha cabeça, porque é Deus que nos dá a vida. É Deus que permite que as coisas aconteçam com a gente desta ou daquela forma. Então, eu jurar pela minha cabeça, eu estou jurando por uma coisa que Deus controla. Eu não posso fazer isso. Então, como que eu devo agir? Versículo 37. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Ou seja, são pelos nossos atos, pelas coisas que nós fazemos, que as pessoas deveriam nos julgar. Se eu digo uma coisa e faço outra, eu não preciso jurar para fazer as pessoas acreditarem em mim. Se eu digo uma coisa e faço aquela coisa, as pessoas vão perceber que as minhas palavras de fato têm peso. De fato, elas são aquilo que eu pretendo fazer. Agora, as pessoas que juram, elas fazem isso para impressionar as pessoas, para dar uma certa segurança às outras, mas elas juram com coisas que não são delas e sim que pertencem a Deus. Então, a gente tem que fazer aquilo que de fato nós alegamos fazer. E aí as pessoas elas vão ver, e se eu disser sim a alguma coisa, eu como cristão, eu me obrigo a fazer aquilo por ou com aquela outra pessoa. E nós passamos a ser uma luz do mundo, o sal da terra. Esse é ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando aquilo que nós dizemos está refletido naquilo que nós fazemos. Então, nós não precisamos jurar para impressionar as pessoas, nós não precisamos jurar para que as pessoas entendam que nós somos cristãos e por sermos cristãos nós somos diferentes. Não. Basta nós agirmos em Cristo que as pessoas vão perceber isso. É profunda essa mensagem do juramento. Sim, ela parece apenas ser uma crítica a você não deve jurar. Mas se a gente olhar mais a fundo, a gente vê que é um alinhamento das nossas palavras com os nossos atos. Então, finalmente, resumindo, os juramentos e votos. Tudo no universo envolve a Deus. A Deus tudo pertence, seja o céu, a terra, Jerusalém e até nós. Portanto, a gente precisa honrar isso e a gente precisa respeitar essa condição. Então a gente não pode jurar por aquilo que não nos pertence. E a gente, ao jurar por algo que não nos pertence e sim que pertence a Deus, a gente está diminuindo a Deus. E aqui a gente vê também um reflexo do mandamento de não mentir. Então, as nossas palavras devem refletir nos nossos atos. Caso contrário, a gente está mentindo. Então, é um mandamento indiretamente,
Mas existem também outros ensinamentos de Moisés falando especificamente sobre o juramento. E, finalmente, a veracidade de tudo que nós dizemos deve ser observada, confirmada e cumprida nos nossos atos. É bem abrangente isso novamente. Mais um grande ensinamento: vingança, o amor ao próximo. Versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Olha que profundo, olha que gesto de humildade. Terceira bem-aventurança. Devemos nos humilhar. Olha que gesto de misericórdia, quarta bem-aventurança. Se alguém lhe der um tapa, ofereça a outra face também, para que a pessoa também dê outro tapa. Se alguém tirar o seu casaco, ofereça também a roupa do corpo, dê tudo para ele. Se alguém te forçar a caminhar uma milha, caminhe duas. Esse é o amor. Coisa muito difícil da gente fazer na prática, né? Lendo agora por completo. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Isso aqui é uma lição muito dura. Nós, dentro do nosso contexto humano, das leis humanas, a gente vê uma injustiça, a gente fica doente às vezes com aquilo. Mas olha o ensinamento de Jesus. Isso vale para mim, para cada um de nós, para todos. É muito difícil às vezes a gente aceitar isso. Alguém vai lá e prejudica outra pessoa intencionalmente, de propósito, explicitamente, de público, humilha alguém. E a gente deve fazer o quê? Dizer, tudo bem, e eu ofereço uma condição dobrada para essa pessoa. Como será que se sente a outra pessoa quando nós temos uma postura assim? Ah, posso deitar e rolar? Talvez. Mas será que a pessoa percebe o porquê de nós estarmos fazendo isso? Será que nós estamos sendo a luz do mundo e o sal da terra? Deixando claro, eu estou fazendo isso pela minha fé em Cristo. Por isso que eu estou oferecendo a outra face. Eu estou dando toda a minha roupa do corpo, apesar de você já ter tomado o meu casaco, porque eu acredito em Deus. Porque Deus me deu o seu reino por eu ser pobre de espírito, porque eu reconheço a minha pobreza, a minha fraqueza como pecador, e por isso que eu tenho misericórdia do meu próximo. Será que quando a pessoa me forçar a caminhar uma milha ou fazer alguma coisa que eu totalmente discorde, porque aquilo não está, por exemplo, na lei dos homens, ou aquilo não procede, não é daquela maneira, aos meus olhos, e eu disser, tudo bem, não só isso, como vamos dobrar essa condição para mim. Será que, em vez de me revoltar, eu mostrar para a pessoa que eu estou fazendo isso porque eu sou cristão, e como cristão, eu sigo a Deus e eu acredito em Cristo, será que isso não vai mexer com a pessoa?
Será que isso não é o que aquela pessoa precisa para que a gente possa mostrar o caminho de Deus para ela? Será que a pessoa se deu conta da existência de Deus e o que Deus realmente representa na nossa vida? São perguntas difíceis, mas são perguntas que nós precisamos refletir à luz desses ensinamentos de Cristo. Não é fácil, certamente não é fácil. Mas o grande ensinamento é: não basta caminhar a segunda milha calado. Eu preciso mostrar que aquela segunda milha tem um motivo de ser. E o motivo não está em mim, mas sim em Deus. E aí eu transmito essa mensagem para a pessoa. E aí, quando nós atingimos esse patamar, o versículo 42 nos diz: dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. As coisas materiais, elas não levam a gente à proximidade com Deus. As coisas materiais, de repente, podem abrir portas para outras pessoas que hoje estão distantes de Deus se aproximarem através daquele gesto. Então, essa é a grande mensagem de amor ao próximo. Aqui as referências. Em Êxodo 21, 24, a gente tem a lei que não é só olho por olho, mas também mão por mão, pé por pé e continua. Se vocês lerem lá no capítulo 21 de Êxodo, vocês vão ver várias situações que permitem a vingança equiparada. Então, eu perdi isso, eu tenho o direito de tomar a mesma coisa da pessoa que tirou isso de mim. E tem uma longa lista lá de coisas. E algumas bastante descritivas, bastante brutas, talvez, né? Êxodo 22, 26 fala da capa. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Ah, mas e se ele não me pagou? Mesmo assim, Moisés diz: até o pôr do sol, você está dando prazo para aquela pessoa resolver aquela pendência. Se não resolveu, você vai lá e devolve o casaco e depois vocês vão conversar sobre o empréstimo. Tá? Então, era uma simples negociação. Olha, me dá seu casaco, beleza, vai lá, pega meu dinheiro, devolve e até o pôr do sol a gente tem acordo. Caso contrário, não tem acordo. Era mais ou menos isso. E Jesus então amplia esse conceito muito maior. E é uma coisa que não vem diretamente dos 10 mandamentos. E Romanos 12, 21 nos dá então um grande ensinamento do que Deus espera de nós. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Que difícil é isso. Que bonito é isso também. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós aceitamos em Cristo, vivemos em Cristo, nós vencemos o mal praticando o bem. Se nós não fizermos, o mal está nos vencendo. Nós estamos cedendo àquilo que Deus não quer da gente. Muito bem. E o amor ao próximo? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Olha que interessante. Entre aspas, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, o odiar o inimigo foi uma daquelas interpretações dos fariseus, dos mestres da lei, que se eu amo meu próximo é porque o cara é bacana e eu posso odiar meu inimigo, porque o meu inimigo me deu motivo para isso, portanto, eu me coloco numa postura de julgar quem eu devo amar e quem eu devo odiar. Então, isso foi um acréscimo.
Se nós olharmos o versículo 18 de Levíticos 19, que está na parte inferior do slide, a gente vê de onde vem isso. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas do seu povo. Então, se a pessoa for israelita, beleza, eu não devo guardar rancor, nem procurar me vingar, porque afinal de contas nós somos sangue no mesmo sangue. Mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o inimigo poderia bem ser um gentio, por exemplo, alguém que não fosse alguém do povo. Aí tudo bem odiar. Olha como era distorcido o ensinamento da época. E os fariseus, eles batiam no peito. Vocês gentios, vocês têm que amar o próximo. Nós somos o seu próximo. E nós, fariseus, podemos odiar o nosso inimigo. Vocês são os nossos inimigos, então a gente não é obrigado a amar vocês. Era mais ou menos por aí que a coisa desenrolava. E aí Jesus vem novamente dizendo: Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Nossa, mas os fariseus ensinando que a gente deveria odiar os inimigos, e agora Jesus diz que nós temos que amar os inimigos e orar por eles, e também orar por aqueles que nos perseguem, que nos causam danos corporais, que nos privam da nossa liberdade, para usar um termo mais em voga. Então a gente deve orar por essas pessoas, a gente deve orar por aqueles que estão, por exemplo, aumentando os nossos impostos, usando o dinheiro dos nossos impostos da forma que eles bem entendem, contra a nossa vontade, ou seja, os nossos inimigos, é o que Jesus nos ensina. E por quê? Desse modo, se nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem, estaremos agindo como verdadeiros filhos de nosso Pai, que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Olha que ensinamento rico em termos de mensagem e difícil em termos de como segui-lo. Mas uma grande verdade, uma simples observação. Eu posso ter um vizinho que pode ser a pessoa mais injusta, mais abusiva, mais problemática, mas quando chove, a chuva não desvia da propriedade daquela pessoa. Porque Deus faz chover tanto para os bons quanto para os maus. E chove sobre os justos e injustos. Então, se Deus faz isso, é porque Deus ele quer dar uma oportunidade a cada pessoa individualmente. Se nós, como cristãos, não fizermos a mesma coisa, como que nós vamos demonstrar para essas pessoas más as vantagens de ser cristão? A vontade de Deus. Como que nós vamos demonstrar isso para as pessoas? Então, é amando os nossos inimigos e orando pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos perseguem, pelas pessoas que nos fazem mal, é que talvez essas pessoas percebam o que Deus verdadeiramente é. E aí, quando essas pessoas perceberem essa diferença no nosso comportamento, talvez aí elas entendam que Deus também as ama. E talvez através desse testemunho, desse exemplo, dessa atitude cristã, a gente consiga resgatar essa pessoa da sua vida de pecado
e trazê-la para uma vida com Deus. É tão bonito isso, é difícil, mas vocês veem como que a mensagem de Cristo ela age. Ele sempre estava colocando, não façam o óbvio. É necessário fazer muito mais, porque o amor de Deus é muito mais amplo do que simplesmente aquelas leis que Moisés escreveu. Ela vai lá no nosso coração, ela vai no nosso exemplo, ela vai na forma de nos colocarmos nas mais diversas situações. E em toda situação que nós vivemos, nós temos que dar testemunho de Deus. Porque senão nós seremos mais um. E aí, a recomendação de Cristo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Muito difícil isso. Muito, muito amplo. Muito abrangente. Mas nós devemos ter fome e sede dessa justiça. Dessa justiça que reflete essa perfeição do nosso Pai Celestial. Muito difícil. Mas isso aqui é uma ampliação do conteúdo das bem-aventuranças. Então, quando a gente tem fome e sede de justiça, é porque a gente está buscando essa mesma perfeição em nós, que é a perfeição de Deus. E quando nós buscamos essa perfeição, a gente não pode maltratar uma pessoa simplesmente porque é nosso inimigo. Que grande ensinamento Jesus nos deu aqui. Pois bem, novamente concluindo com Paulo, que Cristo é o nosso único caminho. Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Então, a lei de Moisés e os profetas fizeram essa promessa. E aí Deus ele vem e nos mostra como sendo declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Só que agora nós temos a justiça de Deus. Antes tinha a justiça da lei. A lei de Moisés, a lei dos profetas, os ensinamentos dos profetas. Quando Deus reside em nós, somos declarados justos e não precisamos seguir os mandamentos. Ou seja, a lei que Moisés deu ao povo de Israel. Porque nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, se nós acreditamos ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, e ressuscitou, ganhando vida, vencendo a consequência do pecado, que é a morte, se nós temos fé nisso, somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Então, se eu creio neste ato, na missão de Cristo, na sua plenitude, sem distinção, eu sou declarado justo diante de Deus. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, os nossos pecados levam a um castigo divino.
Mas Cristo morreu e com isso anulou esse castigo pelos nossos pecados. E nós, tendo fé nisso, já somos declarados justos perante Deus. Muito profunda essa mensagem de Romanos. Então, rapidamente recapitulando o que nós vimos. Nós somos formados de 3 componentes: nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Nosso corpo é a parte física, palpável, que nós enxergamos. A alma é a nossa mente, a nossa parte psíquica, emocional, as nossas vontades, o nosso jeito de ser. E o espírito é a nossa conexão com Deus, a nossa consciência, a nossa comunhão. A alma liga o nosso corpo ao nosso espírito. Então, essas 3 coisas, quando somos justificados por Deus através de Cristo, as 3 coisas estão envolvidas na nossa fé em Cristo Jesus. Vimos as bem-aventuranças, que envolvem justamente esses 3 aspectos. Os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os humildes herdarão a terra. Aqueles que têm fome e sede da justiça divina, a justiça proveniente de Deus e não dos homens, serão saciados. Os misericordiosos receberão a misericórdia de Deus. Os puros de coração verão a Deus. Aqueles que promovem a paz serão filhos de Deus. Os perseguidos terão o reino dos céus. E os que sofrerem zombarias e perseguição terão uma grande recompensa no céu. Então, se nós chegarmos nessa última bem-aventurança, em que o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito estão todos entregues por completo a Deus, Deus garante, promete uma grande recompensa no céu. Isso, oxalá, seja o desejo de todos nós, que nós busquemos essa comunhão tão profunda com Deus, a ponto de talvez zombarem e perseguirem a gente, né? Não que a gente queira isso, mas se acontecer, a recompensa está aqui. Mas tudo começa em o nosso reconhecimento dessa pobreza de espírito, e isso já nos garante o reino dos céus. Então, uns talvez irão mais longe nessa escala do que outros, mas a partir do momento que nós reconhecemos, o reino do céu já é nosso. E com isso, cabe a nós, uma vez recebida essa mensagem, ser o sal da terra, dar sabor à terra, preservar a terra, proteger a terra, disseminar esse sal, para ser o mais palatável possível da verdadeira lei que vem de Deus, que é aquela que reside no coração das pessoas. E Jesus, nós vimos que ele veio cumprir a lei. Nós vimos que ele se colocou acima da lei de Moisés quando ele disse: eu, porém, lhes digo. E que esse se colocar acima, ele tornou a coisa muito mais ampla e restritiva. Os ensinamentos de Jesus são maiores que a lei de Moisés. A lei, conforme Moisés escreveu, ela vê a consequência. Então, não matar, você vai ver o corpo. Não adulterar, você vai ver a família destruída. Cristo, ele olha lá no nosso coração, quando a gente está começando a alimentar aquele pensamento negativo. Então, a lei de Cristo é muito mais abrangente. E somente Cristo nos concede a total e plena graça de Deus. Porque Cristo, ele ampliou a lei. Ele fez crescer tudo envolvendo a lei. Mas ele nos resgatou, sendo o sacrifício pelos nossos pecados. Então, somente
Jesus nos leva verdadeiramente a Deus. Por isso que nós temos que ter fé em Jesus, e essa é a condição que nós vamos ver se repetir em todo o Novo Testamento, vez após vez após vez, de termos fé em Cristo para nós alcançarmos a graça de Deus. Perdão. Então, seguir a Cristo requer analisar cada situação sempre à luz de Cristo. Nós temos que analisar a situação olhando lá dentro do nosso coração. O que é que Cristo pediria da gente nessa situação? Fazer um rolo. Será que teria problema ou não? A gente se perguntar, o que será que Cristo ensinaria sobre aquela situação? E a gente se policiar com relação a isso. Requer disciplina, com certeza. Mas aí a nossa comunhão com Deus vai nos gradativamente ensinando como que isso funciona. Precisamos envolver o nosso corpo, alma e espírito. Precisamos nos esforçar para superar as tentações. E voltando àquele exemplo, se alguma coisa, se o teu olho te faz tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Se tua mão te faz desviar, corte-a e lance-a fora. Então, a mensagem aqui é que temos que nos policiar e sempre buscar arrancar o pecado de nós a todo custo. Então, essa que é a comunhão com Deus. Então, tendo fé, nós somos justificados através de Cristo perante Deus. E aí o nosso papel é buscar nessa comunhão cada vez mais fortalecer esse lado de querer arrancar o pecado de nós a todo custo. E uma reflexão. Precisamos reconhecer nossa pobreza de espírito e a nossa condição como pecadores com humildade, buscando sempre a graça de Deus, amando todos ao nosso redor, sejam eles amigos ou inimigos. As bem-aventuranças nos ensinam quais ferramentas espirituais precisamos desenvolver para seguir o grande mandamento de Cristo sobre o amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Próximo não é um amigo, é o próximo. Independente da categoria na qual a gente coloca aquele próximo. A gente tem que amar acima de tudo. Então, a grande mensagem do Evangelho é o amor. Nós temos que amar a Cristo, e quando nós amamos a Cristo, Ele vai nos dar a força para amarmos até os nossos inimigos. Muito bem, com isso nós concluímos Mateus 5, um capítulo bastante informativo em muitos aspectos, e começamos agora a ver de forma mais profunda a missão de Cristo. Caso vocês tenham perguntas, podem colocar nos comentários abaixo do vídeo, e na medida que elas forem surgindo, a gente vai respondendo e discutindo. Antes de terminarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos muito pela oportunidade de podermos entender mais a fundo o Teu Evangelho, as Tuas verdades e o que é a Tua justiça. Sabemos que nós somos míseros pecadores e por isso nós pedimos e suplicamos pelo perdão dos nossos pecados. E pedimos também que possamos nos aproximar de Ti e que Tu estejas sempre conosco nos guiando. Sabemos que não é fácil, mas pedimos que Tu tenhas compaixão de nós e nos ajude a nos tornar o sal da terra e a luz do mundo. Livra-nos das tentações,
e ajude-nos a caminhar cada vez mais próximo de Ti. Também pedimos que Tu nos ajude a cada dia a dar passos cada vez mais próximos de Ti na nossa fé em Cristo. Suplicamos que Tu sempre estejas ao nosso lado nos guiando. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Boa noite a todos e semana que vem a gente continua com Mateus 6. Muito obrigado e até lá.